Então, boa noite a todos. Começamos aqui, então, o nosso Evangelho semanal. E eu trouxe aqui para vocês um tema que eu julgo de suma importância, que é falar um pouquinho sobre a nossa jornada no aqui e agora. E nós, como espíritas, sabemos que teve um início e não tem fim, né? Somos espíritos imortais. E vivemos uma grande jornada, uma grande viagem, um grande projeto que teve um início e que não tem fim, que não tem nada pré-formatado dizendo você vai chegar lá e num determinado momento vai acabar e vai ser dessa forma. Não. Nós temos, sim, um constante processo que nós espíritas sabemos como sendo um processo evolutivo, um processo de construção, um processo de colocação de tijolo por tijolo para construir, num primeiro momento, uma morada mais confortável, mais ampla, mais cheia de condições de nos ofertar crescimento, e, posteriormente, iremos, acredito eu, construir outras moradas ainda maiores, ou multiplicá-las, ou trabalharmos de forma fraterna, como já estamos fazendo aqui nessa jornada atual, compartilhando nossa existência com outros espíritos. E esse é o grande processo pelo qual nós vivemos a nossa existência. Marcelo. Essa grande jornada, ela se compõe de diversas fases, diversos acontecimentos e de muito aprendizado. Hoje o processo tecnológico aqui está complicado, mas tudo bem, vamos lá, faz parte da jornada, né? Nós aprendemos um pouquinho mais também sobre tecnologia, que acaba sendo uma forma muito interessante de nós multiplicarmos o aprendizado, o conhecimento e tudo mais. Porém, durante essa nossa viagem, nós passamos por diversos percalços, dificuldades, temos algumas paradas para reflexão, e uma das perguntas que vem é: o que vai acontecer depois, né? O que vai vir depois? Aquela ansiedade, né? O que pode acontecer comigo amanhã, ou depois, ou no futuro, dependendo do que eu construo. E aí a grande pergunta: por que eu estou aqui, afinal das contas? Por que eu devo fazer determinadas coisas que me ensinam? Como que eu vou colocar ali no meu álbum de retrato? Vocês estão vendo ali uma fotografia em branco. Como eu vou colocar imagens de coisas realmente que trouxeram grandeza à minha existência, se eu não sei nem por que eu estou aqui? Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, e exatamente eu sei o que me ensinam, o que eu leio, o que eu escuto, as crenças, muitas vezes, que vêm da minha família, ou de uma determinada doutrina religiosa, ou de um determinado acontecimento que me fez enxergar de uma forma diferente. E esse questionamento, ele é muito amplo, né? Porque ele abrange uma série de situações e que nós temos que, por alguns momentos, parar de vez em quando, refletir para não ficar doido, né? Para realmente imaginar o que pode ser feito para que essa construção desse projeto, que é nosso caminhar aqui, dentro dessa atual existência, por exemplo, seja realmente construtivo. Então, como as águas que fluem, como está escrito ali, de forma dinâmica, nossa vida segue um fluxo que lembra o fluir das águas, desde a pequena nascente até a grande queda d'água que nos leva de volta ao plano espiritual. Então, aqui nós imaginamos como sendo a nossa existência atual. Então, nós nascemos como bebês, como crianças ainda indefesas, e tivemos que gradativamente passar por uma série de acontecimentos nesse fluir das águas que é a nossa vida, para chegarmos aonde estamos, para chegarmos na forma que estamos atualmente, como nos apresentamos como criaturas aqui encarnadas. Porém, sabemos como espíritas que, de uma forma mais, digamos assim, ampla, nós também tivemos a nossa criação espiritual. E nos estudos da doutrina espírita, nós chegamos ao aprendizado, concluímos que viemos da luz, nascemos luz, fomos criados uma luz simples e ignorante, que teve todo um processo evolutivo para chegar aqui nesse momento. Quem dirá daqui a milênios como estaremos? Se estamos assim agora,
acreditamos que num futuro distante possamos estar ainda melhores, com um entendimento ainda maior desses porquês. Mas faz parte da natureza humana. A partir do momento em que nós adquirimos um livre-arbítrio, pudemos ter consciência da nossa existência individual como seres únicos, nós começamos a questionar realmente alguns porquês. Então, eu fui procurar, assim, dentro da doutrina espírita, algumas noções que sejam, por exemplo, filosóficas e que possam nos trazer algum conhecimento. E eu lembrei de um livro que eu havia lido há muitos anos atrás e comecei a folheá-lo novamente, tinha umas partes grifadas, que é o livro O Porquê da Vida, do Leon Denis. O Leon Denis, na verdade, ele foi aquele que deu o processo, que gerou o processo de consolidação da doutrina espírita na Europa depois da morte do Allan Kardec. Ele era contemporâneo do Kardec. Aos 18 anos de idade, ele teve contato com livros dos espíritos, ficou assim maravilhado com esse projeto de aprendizado, conhecimento doutrinário que a nossa doutrina espírita trazia, e acabou difundindo isso por grande parte da Europa, sendo ele conhecido, inclusive, como consolidador do espiritismo. Ele era contemporâneo ali do Camille Flammarion e outros estudiosos de grande importância da época do Kardec, que esmiuçaram detalhes da filosofia espírita, da doutrina espírita, e tentaram questionar um pouco o leitor, principalmente nas obras aí do Leon Denis, como O Porquê da Vida, no sentido de entendimento do porquê estarmos aqui. Aqui uma parte do livro dele, em que ele diz: há o instinto do progresso, quer-se caminhar, mas para onde ir? Ninguém pensa suficientemente nisso. O homem ignorante dos seus destinos é semelhante ao viajante que percorre maquinalmente a sua rota, sem conhecer o ponto de partida, nem o de chegada. Está sempre disposto a parar diante do menor obstáculo e a perder tempo sem cuidar do alvo que deve atingir. Então, muitas vezes, estamos ali maquinalmente executando nossas tarefas diárias, e mal temos tempo para pensar na nossa existência, nos porquês. Por que o homem desce fraco e desarmado à grande arena, onde se entrega sem repouso, sem descanso, à eterna e gigantesca batalha? É porque a Terra é um degrau inferior na escala dos mundos. Nela residem apenas espíritos principiantes, isto é, almas nas quais a razão começa a despontar. A matéria reina soberanamente sobre o mundo. Curva-nos ao seu jugo, limita nossas faculdades, refreia nossos impulsos para o bem, nossas aspirações para o ideal. Então, muitas vezes, a ilusão da matéria, ela realmente acaba sobrepondo as reais necessidades do espírito. Ele se distrai não só pelas conquistas, pelas coisas que chamam a atenção na matéria, mas pelas próprias dificuldades, pelas necessidades materiais de conquistas, de sobrevivência e de tudo mais. Assim, para discernir o porquê da vida, para perceber a lei suprema que rege as almas e os mundos, é necessário saber se libertar das preocupações de ordem material, de todas as coisas passageiras e mutáveis que encobrem nosso espírito e obscurecem nossas apreciações. Devemos nos elevar pelo pensamento, pairando de alguma sorte das minúcias da existência, que entreveremos assim a verdade. Então, na verdade, o que ele diz aqui é que nós temos que diariamente, realmente, nos esforçarmos para tentar observar acima das nuvens, vamos dizer assim, observar de uma forma diferenciada, porque estamos tão inebriados com a matéria, com as impressões que a matéria traz, as próprias sensações que a matéria traz, que acabamos por esquecer do que vem depois. A vida do espírito, que na verdade continua, não é? Nós estamos aqui num projeto de crescimento através de uma reencarnação momentânea. Nosso espírito imortal, ele vai vivenciar diversas passagens na matéria, onde ele cresce. Cresce, como eu disse, pelas dificuldades de ordem material que ele tem de enfrentar,
pelas conquistas prazerosas também que ele tem que saber administrar, mas principalmente pelo quanto ele consegue se elevar acima disso tudo e tentar, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que se sente atraído por diversas coisas que podem iludi-lo momentaneamente, através dos prazeres, das paixões e tudo mais, ao ponto de se libertar por um instante e falar, espera aí, vamos parar um pouco e vamos pensar que isso não é a nossa existência plena. Isso apenas são exercícios que eu estou vivenciando através dessas conquistas, problemas e tudo mais de ordem material, que fazem com que o meu espírito se fortaleça preservando-me das agressões desse meio, se fortaleça através da resistência pelo qual ele se faz frente às coisas fáceis que lhe são oferecidas, se fortaleça pelo modo como ele encara as dificuldades e as trabalha. Quando recebe um rochedo, o lapida e o transforma num diamante, e não num rochedo ainda maior e mais difícil de ser carregado, arqueando os ombros, arqueando as costas e tornando esse caminhar, essa jornada mais difícil. Não, é o modo pelo qual nós bolamos o plano B, o plano C, o plano D, quantos planos sejam necessários para que nós possamos superar essas adversidades e ilusões, é claro, da matéria. Então, projetando o nosso futuro, que imagem nós gostaríamos de deixar registrada aqui nessa foto? Claro que muitos podem pensar num primeiro momento, nossa, mas o Marcelo falou disso, eu falo, olha, dependendo do que tiver ali na foto, pode ser que eu me arrependa, pode ser que eu pense assim, fale, poxa, eu fiz aquilo, mas eu acho que eu exagerei. Será que eu não deveria ter feito de forma diferente? Então, vamos tentar registrar a partir de hoje só aquilo que nós possamos, como num álbum de retrato, daqui a muitos anos, folhear e olhar e falar, nossa, que bacana, como foi bom aquele momento, como compartilhei com os meus colegas de jornada aquele momento de forma correta, que conquista maravilhosa eu tive, mesmo que de ordem material, mas que me trouxe aprendizado, me trouxe crescimento e me faz sentir com a missão cumprida e me sentir como que caminhando na direção correta. Então, o plantio tem que ser feito agora. Nós estamos num momento de transição, nós estamos num momento regenerador do planeta, em que as coisas vão caminhando para um ponto de melhoria, porém esse processo é um processo compulsório, que quer queiramos ou não, nós vamos ter que nos modificar para que estejamos adequados a essa nova morada, esse planeta regenerado do futuro. Então, as conquistas, elas têm que ser feitas dentro, claro, de uma razão, e também dentro do espírito consciente das necessidades reais. Então, as imagens que nós vamos colocar nesse álbum tem que ser aquelas imagens que lá na frente nos tragam boas memórias ou aprendizado. Que tenhamos crescido com elas, que tenhamos realmente saboreado o momento, aproveitando ele ao máximo, e não com futilidades, com desperdício de tempo, ou apego demasiado à matéria também. Todos somos humanos, somos passíveis de erro, muitas vezes fracos, e muitas vezes nos deixamos levar mesmo pelas ilusões da matéria. Isso é óbvio. E por isso que estamos aqui, num exercício de transformação. E aquilo que nos compete é tentar observar aquilo que pode ser melhorado, se algo nos parece, no primeiro momento, inadequado, ou que precisa ser transformado para algo positivo. Um exemplo aqui bem interessante, que eu li até numa passagem aqui do livro do José Carlos de Luca, em que ele fala sobre o escafandrista. Eu aproveitei e peguei essa imagem porque eu achei muito interessante. Ele fala que nós vivemos num mundo de ilusão, como se fôssemos escafandristas no fundo do mar, ainda cercados de dificuldades, primeiro pela pesada roupa que vestimos, pelo ambiente hostil da pressão no fundo do mar, pela água a qual nós não conseguiríamos sobreviver com ela, a não ser se usássemos esse traje, como vocês estão vendo ali do lado direito, e que no momento da grande libertação, que é aquele momento quando nós desencarnarmos, nós vamos nos desvencilhar desse traje, vamos sair à tona fora dessa água e observar quão maravilhoso é o mundo real. Que dentro da água, num traje de escafandrista, nós estamos realmente num processo de ilusão, achando que aquilo é tudo.
E a dificuldade de caminhar ali no fundo do mar é como a dificuldade que nós sentimos aqui na matéria, em que as coisas são mais pesadas, as conquistas são mais difíceis, o suor é necessário, o estudo é necessário, a conquista através dos projetos de projeção daquilo que você deseja e não desiste, e luta incessantemente, são projetos de grande valia se nós chegarmos ao termo dos mesmos, chegarmos ao final. Então, o escafandrista é como se fôssemos nós nesse momento, e que a libertação desses trajes, saindo à tona ao meio externo, saindo fora da água, é como o retorno à pátria espiritual, cheia de oportunidades, maravilhosa, imensa e muito diferente daquilo que nós imaginamos. E nós, na verdade, estamos como num pequeno presídio nesse momento. Estamos aprisionados num traje, que é o nosso corpo material. E ali do lado esquerdo, nessa imagem é interessante, porque você vê o astronauta. O astronauta também, ele galgou um passo acima em relação ao escafandrista. Ele está ali, está ao redor da Terra, ali na sua espaçonave, na Lua, seja lá onde for, e ele já consegue de longe vislumbrar a Terra e ver como ela é maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, ele também se encontra num traje preso, ainda restrito às dificuldades da matéria, sem poder realmente viajar por todo esse universo que ele vê ao seu redor. E essa é a grande jornada, é passo a passo nós ganharmos trajes diferentes e conquistarmos novas oportunidades e novos aprendizados. Porém, isso tem que ser iniciado aqui agora. Se nós temos discernimento sobre alguma coisa que julgamos ser errada e não fazemos mais aquilo porque temos aquilo dentro de nós como sendo errado, é porque nós já galgamos um degrau. E para muitos que estão ao nosso redor, às vezes aquilo é coisa comum, é coisa corriqueira, e eles praticam determinadas práticas de uma forma tão natural que para eles tudo aquilo é o máximo, mas nós talvez possamos já observar de uma forma diferente. E um irmão nosso que está aqui ao nosso redor, que possa ter até um aprendizado, uma bagagem espiritual ainda maior, pode ter uma visão ainda um pouco mais ampla. E por isso o espírito fraterno, de nós estarmos todos juntos no mesmo momento aqui, independente do nosso grau evolutivo, alguns de nós mais adiantados, outros menos, é que traz riqueza essa jornada. E é onde nós devemos nos prender e valorizar essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá. Então eu diria aqui para vocês, busque a estrada do amor em tudo. O verdadeiro cristão, ele tem o compromisso diário de renovar pensamentos e atitudes. Pense, a inércia traz consigo problemas de diversas naturezas. Tal como na parábola da figueira seca, uma boa árvore gera bons frutos. Então, a gente tem que pensar que nós somos uma semeadura de Deus e que pode germinar projetando amor ao seu redor, construindo. E nós vamos buscar isso com as coisas realmente que nos acrescentam, com as coisas positivas, com as coisas que nos trazem aprendizado realmente que possa ser posto em prática no nosso benefício e daqueles que estão ao nosso redor. Então, eu coloquei aqui no álbum de retratos algumas imagens para a gente pensar um pouco, mas o Marcelo falou para a gente se apegar naquilo que é positivo, naquilo que é bom. E às vezes a gente está aí mesmo meio que aturdido nos problemas cotidianos e nós esquecemos de agradecer pelo ar que nós respiramos, pelo planeta que nós habitamos, pelo nosso corpo físico que propicia ao espírito condições de atuar sobre a matéria, construir, ser um projeto da divindade com poderes próximos ao que ele deseja de um ser que tenha uma grande evolução. E aí você observa nessas imagens aqui, ali em cima, a natureza do nosso planeta. A fraternidade, porque nós estamos aí em coletividade, nós temos companheiros de jornada que podem nos ajudar a todo momento e os quais nós podemos ajudar. A nossa família, tudo aquilo que nós possamos fazer para melhorar a condição de vida, não só material, mas o conhecimento, o espírito cristão, a educação dos filhos, tudo isso é importante, e lá na frente, quando nós olharmos o álbum de retratos, nós vamos recordar de cada momento e vamos nos sentir com a missão cumprida. Depois ali você tem o trabalho, o laborar para o sustento também é uma graça de Deus que tem que ser
usada da forma mais nobre possível. Ali embaixo, os animais que habitam o planeta enriquecem a diversidade e a maravilha da natureza. O amor à paz que você pode interpretar nessa página, né, nessa imagem, perdão, ali de baixo. As religiões, seja qualquer que seja, que trazem a condição do ser humano, do espírito, se religar ao Criador, que trazem uma condição daquele indivíduo parar por um momento, pensar e falar, poxa vida, realmente, é tão simples se eu buscar o caminho de Deus, é tão simples se eu parar um momento para uma oração, uma prece, ou uma pregação, seja do palestrante espírita, do padre, do pastor evangélico, seja lá quem for, que me traga conforto ao coração, que ilumine a minha mente e mostre que nem tudo está perdido. A partir do momento que eu tenho um corpo físico aqui, na matéria, que me proporciona condições de laborar, a partir do momento que eu tenho inteligência, que me traz condições de criar, a partir do momento que eu tenho o exemplo de diversas criaturas que estão aqui nesse mesmo momento comigo, eu só tenho a ganhar com isso e tenho condições de pairar um pouquinho acima dos problemas da matéria. E ali no final a tecnologia, que acaba sendo uma ferramenta espetacular e que está às nossas mãos para aprendizado, para conhecimento, para expansão de informação produtiva e construtiva. Então eu digo a vocês, no próximo ano, nos próximos anos, dentro dessa jornada, vamos utilizar a tecnologia como uma ferramenta de favorecimento, de construção, e não para disseminar as tais fake news, disseminar tristeza, disseminar problemas e ansiedade exagerada às pessoas que já vivem seus problemas cotidianos. Vamos usá-la para compartilhar o amor, compartilhar o conhecimento e, por que não, o crescimento. Então, está aí a parte final da apresentação da nossa grande jornada, que é um texto que há muitos anos atrás eu havia escrito, dei até uma melhorada nele. Outro dia estava olhando aqui, eu falei, tem que mexer alguma coisa aqui. Eu coloquei ele aqui, algumas partes dele no slide, que fala exatamente como esse nosso processo todo de construção, que teve lá um início, né, quando nós fomos criados uma luz simples, ignorante, e que foi ganhando uma conotação mais importante a partir do momento em que nós fomos aprendendo um pouco mais, em que o nosso livre-arbítrio se desenvolveu, nas encarnações como a atual que nós estamos aqui, que nos traz uma condição de aprender ainda mais, de exercitar ainda mais aquilo que nós aprendemos no passado, e essa jornada vai sendo espetacular, apesar das dificuldades que às vezes ela impõe. Então eu coloco aqui para vocês uma imagem para dizer o quanto ela é importante. Então é como se nós estivéssemos caminhando ali naquela estrada repleta de árvores. Vocês estão vendo ali que tem árvores, e em alguns pontos elas fazem sombra, em outros o sol atravessa e ilumina a trilha. É como se fosse a nossa jornada. Pode-se observar ali que no piso da trilha tem algumas imperfeições, muito provavelmente pode ter um buraquinho, um pedregulho, e nós estamos caminhando ali. Então eu vou ler aqui para vocês. A cada dia sigo adiante pela longa estrada sem fim. De cada ponto, ao lado de cada árvore que cruzo, nesse sinuoso e por muitas vezes irregular caminho, me deparo com diversas dificuldades. Para cada árvore, há uma sombra que confunde um pouco minha visão, mas entre cada uma delas, a luz do sol penetra e ilumina meu caminho, criando condições de seguir a jornada. Muitas vezes, ao lado dela, encontro atalhos e outras estradas secundárias, que podem me conduzir a outros destinos. Porém, sei que a escolha, por muitas vezes, é difícil de ser realizada. Até parando um pouco o texto aqui, isso é uma verdade, não é, gente? A gente tem momentos que você fala, e agora? Para onde eu vou? Eu mudo, não mudo? Eu saio desse emprego? Eu faço esse curso? Que decisão que eu tomo? E a gente sabe que muitas vezes a decisão pode modificar totalmente a nossa trilha, a nossa jornada. E que lá na frente a gente pode dizer, meu Deus, que maravilha!
como foi boa a minha escolha. Como nós podemos, às vezes, seguir o caminho equivocado e lá na frente nos arrependermos. Por isso, o importante é tentar pairar um pouco acima dos problemas cotidianos. É respirar fundo, é pensar, é discernir melhor sobre uma decisão antes de tomá-la de uma forma precipitada. Na dúvida, muitas vezes, Deus pode trazer a resposta através de uma prece sincera. Basta que nós tentemos. E continuando o texto, quando estou aturdido no aqui e agora, olhando o chão e tentando desviar dos pedregulhos e buracos da estrada, posso, por desatenção, deixar passar a entrada de algum caminho que tenha a luz e a claridade de que tanto necessito. Isso pode acontecer. A sombra me traz dificuldades pelo caminho, mas potencializa a luz de que tanto preciso para seguir o meu trajeto. As pedras e buracos do caminho são empecilhos ao meu caminhar, mas devo sempre ter em mente que não são intransponíveis. O cansaço da jornada sem fim, às vezes se acentua quando há muitos obstáculos e quando os atalhos não parecem visíveis, mas minha fé pode e deve dar energia para superar essas adversidades, e também a tranquilidade de aguardar o momento oportuno de recobrar forças. Então, é ter fé. E como eu diria, a fé tem que ser contínua. A fé não pode sofrer interferências. Nós temos que acreditar e seguir no projeto, porque muitas vezes nós nos sabotamos, não é, gente? Muitas vezes nós dizemos, poxa, mas esse buraco está muito fundo. Eu acho que eu não vou conseguir passar. Mas aí vem alguém, passa do seu lado, coloca ali uma tábua e vê que dá para atravessar o buraco de uma forma diferente e fácil. E você fala, nossa, eu perdi tanto tempo com isso. Então, muitas vezes nós perdemos tempo com medo, com insegurança, já prontos para assumir que somos falíveis. Porém, nossas forças são maiores do que imaginamos e temos que ter fé, temos que acreditar e temos que lutar pelos nossos objetivos. E essa imagem aí diz o seguinte, ó, noite que surge de tempos em tempos e que traz uma sombra ainda maior, também traz consigo a certeza de que a mesma não será eterna, porque um novo dia irá surgir ao amanhecer. E esse novo dia, com sua luz renovadora e com a mensagem de renascimento de ideais e atitudes, pode fazer surgir um caminho de muita luz, de muitos atalhos para um caminho maior e que conduza um regato de água fresca ao pé de uma frondosa árvore cheia de frutos, amadurecidos e saborosos, prontos para renovar energias do valente guerreiro que não se entregou às pedras, não se entregou aos buracos e às sombras da longa jornada sem fim, chamada existência. E diria que essa jornada não é só minha nem de vocês, é de todos, para o agora e sempre. Que assim seja, que Deus esteja ao nosso lado, nos conduzindo, nos guiando, nos iluminando aqueles atalhos que muitas vezes parecem obscuros, que no momento que a noite chegar, nós possamos ter uma pequena luz guia, por menor que seja, como uma lanterna que nos oriente ao caminho correto. E para isso nós temos que pairar acima dos problemas, temos que ter fé, temos que acreditar, temos que pensar positivo, temos que manter sanidade constante através da prece, através da oração sincera, pedindo ao Pai que nos traga a solução para os nossos problemas, pois ela sempre virá uma solução, e das formas mais inusitadas possíveis. Às vezes, ligar a televisão, opa, olha o que ele disse ali no filme, nossa, tive uma ideia, abrir um livro, que passagem maravilhosa, abrir o Evangelho, nossa, parece que esse texto foi feito para mim nesse exato momento. Isso a gente vive diariamente. Um amigo que nos procura e nos traz uma nova experiência e você fala, meu Deus, que incrível. E aí nós, muitas vezes limitados, estamos ali no escafandro, presos àquela dificuldade primária do caminhar com dificuldade, de sobreviver com dificuldade, de respirar com dificuldade. E, na verdade, o horizonte é muito mais amplo e ele pode ser conquistado através do processo laborioso diário
do seu, digamos assim, da sua reforma íntima, que é diariamente pensar naquilo que foi feito, como foi feito, se pode ser melhorado no dia seguinte, aquilo que eu considero ainda ser errado dentro da minha conduta ou do modo como os outros agem perante a mim, e que eu possa, pelo meu exemplo, modificar o meu ambiente, exemplificando uma atitude melhor para aquele meu semelhante que me fere, e também me sentindo melhor, sendo mais fraterno, tendo mais indulgência, perdoando mais os defeitos alheios, porque todos estamos na mesma jornada, na mesma viagem, colando algumas fotos mais bonitas e às vezes colando aquela foto feita com Polaroid que daqui uns meses está totalmente apagada, manchada. E outros deixam ela ali engavetada no computador e nunca abrem para sequer olhar e ver que ali foi um aprendizado, ali foi uma construção, ali foi algo que foi plantado e que hoje em dia já nos posicionou de uma forma diferente. Essa é a jornada, é uma jornada de crescimento. Às vezes vamos pisar num buraco, vamos torcer o tornozelo, vamos arrastar a perna, claudicar por alguns meses, mas depois nós vamos pegar lá a muleta, vai melhorar, alguém vai nos mostrar, olha, tem aqui uma palmilha que você usa e vai facilitar o seu modo de caminhar, e você fala, nossa, e eu sofrendo ali atrás, nossa, se eu tivesse aprendido isso antes, se eu tivesse escutado os meus pais ou algum amigo que me trouxe um conselho positivo e que eu, muitas vezes, iludido no meio dos problemas cotidianos, como, por exemplo, na pandemia agora, e que nós ligamos a televisão e falam uma série de coisas, e que agora, por exemplo, muitos meses depois, nós já podemos observar que nós estamos muito melhores do que lá no início, pois nós já temos um pouco mais de segurança do que está acontecendo e do que eu devo fazer para me prevenir, para propagar informações positivas, para ajudar os meus semelhantes. E lá na frente nós vamos olhar o momento atual e vamos dizer, poxa, eu perdi tempo com bobeira, eu perdi tempo disseminando pânico, às vezes, pelas minhas mensagens de WhatsApp ou com as minhas conversas baixo astral, que não levam a nada, não constroem nada. E a jornada fica mais difícil, não é verdade? É como se a gente tivesse ali um monte de barro na jornada e a gente jogasse uns baldes d'água para virar uma lama e a gente escorregar. Para que fazer isso? Não precisa. Vamos trabalhar com aquilo que temos da forma mais simples possível, focando que é possível trabalhar uma construção de um planeta melhor. E se o planeta melhora, o espírito fica mais à vontade para desenvolver as suas aptidões. Como eu digo às vezes nas palestras, que saudades da casa espírita, que saudades de estar ali no Cáritas. Nesse exato momento, talvez vocês tenham sentido um pouco de dificuldade da minha parte aqui na palestra, porque no condomínio vizinho tem uma festa com karaokê em que as pessoas estão cantando no último volume, gritando. E está sendo extremamente difícil para mim me concentrar hoje. Peço até desculpas. E aí, quando nós estamos na casa espírita, naquele ambiente preparado, no silêncio da prece, nós já estamos nos conectando com o Criador. Nós já nos sentimos melhor e já melhoramos o ambiente. Estar na casa espírita, estar dentro de uma igreja, de um templo evangélico, nos traz paz se nós estamos conectados, porque o ambiente está nos facilitando isso, certo? E nós estamos no meio de um ambiente hostil no nosso dia a dia. Constantemente estamos sendo bombardeados por problemas, dificuldades, por ruído, por seja lá o que for. Mas é aí onde que o exercício se torna imperativo, o exercício do bem-estar. Bem-estar comigo, bem-estar com as minhas relações, bem-estar com aquilo que eu projeto lá na frente e o bem-estar com Deus, em que eu posso olhar para Ele, senti-lo, sentir sua presença e não ter vergonha, falar, Deus, me perdoe. Não, Deus, muito obrigado. Deus, obrigado pelo que você me oferece, pelas oportunidades que você me oferece, pela condição de estar aqui agora num momento cheio de oportunidades. Isso que ele quer ouvir. Ele não quer ouvir pedidos de perdão, nem quer ouvir pedidos de, eu preciso disso, eu quero aquilo. Não, ele quer gratidão, porque a partir do momento que você é grato, você se conecta e você projeta as coisas na sua frente de uma forma fantástica. Os caminhos se abrem, as ideias surgem e oportunidades estão aí ao nosso redor, só esperando a gente catá-las ali, pegá-las como prêmios que Deus nos oferece. E o planeta já é um prêmio, não é, gente? O planeta é um prêmio. Então, só tenho a agradecer a Deus, dizer que essa jornada é maravilhosa.
E obrigado a todos vocês por estarem fazendo parte dela aqui comigo. Era isso, gente. Obrigado.